E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de legislação empresarial vamos falar sobre contratos empresariais. Primeiro a gente vai trazer aí a teoria geral dos contratos, né? Contrato aí é uma operação econômica para atingir aí uma satisfação de interesses, tá bom? O contrato ele pode ser feito através de uma formalização, tá? Mas na maioria das vezes a gente não tem esse instrumento formalizado, tá? Porque o contrato que ele é? Um acordo, tá bom? É um acordo, ele é um consenso, certo? É o exercício aí de liberdade. E muitas vezes aí, quando se tem a formalização, o advogado tem que analisar o contrato de papel ali feito para verificar se há esse consenso, esse acordo entre partes, tá bom? Qual é a função dos contratos? A gente tem a função econômica, que é a circulação de riqueza, de difusão de bens, tá? A gente tem aí o contrato como operação econômica. A gente tem a função regulatória, tá? Organizar as relações, tá? Os direitos e obrigações entre as partes. E temos a função social dos contratos, tá? Ao lado aí da satisfação dos interesses individuais, né, o contrato deve satisfazer aí interesses sociais e respeitar interesses de terceiros, como que a proteção do mercado consumidor, a proteção ao investimento e a proteção aos trabalhadores. E a gente tem os contratos, não só, né, a gente tem como contratos, a gente tem contratos administrativos, tá? A gente que normalmente são contratos internos ou contratos firmados com agente público. Nós temos aí os contratos trabalhistas, que é da relação da empresa com um trabalhador, com um colaborador, tá? E a gente tem os contratos empresariais, que nascem aí da relação entre empresário e empresário, tá certo? Então, a partir aí de conceito de empresa para empresa, a relação de empresa para empresa, tá bom? Às vezes essa empresa pode ser uma pessoa que é constituída ali como empresa, tá bom? E quais são as características aí dos contratos empresariais? A gente tem alguns vetores de funcionamento aí dos contratos empresariais. Vou marcar aqui. E quais são esses vetores? Opa, deixa eu marcar aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente tem... Então, quais são os vetores, pessoal? A gente tem a finalidade lucrativa. Nós temos aí o profissionalismo. Perdão, pessoal. A finalidade econômica do contrato. Os custos de transação. O oportunismo e a respectiva vinculação. Nós temos aí a alocação de riscos. Instrumento de alocação de riscos. O dinamismo,
que é também chamado de prática e contratos empresariais. Eu vou explicar para vocês bem brevemente tudo isso, tá? O informalismo, uso e costumes e a racionalidade limitada. Vou colocar como sigla aqui. Então vamos lá, vamos explicar aqui cada um deles de forma bem breve, pessoal. Então vamos lá, a gente tem aqui a finalidade de um contrato empresarial do lucro, né? A finalidade lucrativa. Então aí é um dos fatores aí principais aí do contrato empresarial, tá? Na relação de compra, na relação no contrato, alguém está sempre perseguindo o lucro, né? De ter a vantagem lucrativa, tá bom? Então, isso exceto aí para contratos aí gratuitos, como contratos de doação, tá? Mas aí a gente tem a intenção do quê? De sempre majorar o lucro, tá bom? A gente tem aqui o profissionalismo, tá? Então a gente está falando aqui que o empresário ele tem a experiência, a habitualidade no comércio daquele bem ou naquela prestação de serviço que ele está despendendo, tá bom? A gente tem a função econômica do contrato, tá bom? Significa que o contrato empresarial deve ser um meio de circulação de riqueza entre a sociedade, tá? Auxiliando na produção e circulação de bens e serviços, como para auxiliar a produção de bens ou serviços, tá? Ou para promover a circulação, para auxiliar ou para promover a circulação de bens e serviços. Então a gente tem aí a finalidade econômica. A gente tem os custos de transação, que quando aí uma pessoa comum identifica uma necessidade, ele normalmente vai buscar algo que o satisfaz, e para isso tem um custo, tá bom? Então a gente tem o custo de negociação, tudo isso, tá? A gente tem oportunismo e vinculação, tá? Uma importante noção sobre os contratos empresariais, pessoal, é que as partes idealmente sempre gostariam de vincular o parceiro contratual, no caso a outra parte, tá? E obrigá-lo a cumprir aí as obrigações ao mesmo tempo, tá? E ao mesmo tempo permanecer livres para deixar a relação a qualquer momento que lhe for conveniente. Essa relação é de oportunismo, tá bom? A gente tem a questão da vinculação, vincular com que a outra parte cumpra aí com as obrigações, tá? Porém, a gente tem aí a chance de estar desprendendo daquele contrato, daquele acordo a qualquer momento. Então a gente tem aí o oportunismo. Tá bom, a gente tem a alocação de riscos, né? Todo contrato ele tem um risco atrelado. A prática, aqui a gente tem o dinamismo, que é a prática e os contratos empresariais, tá? Então a gente fala aí de autonomia, que os contratos eles são firmados aí de acordo com aquilo que é com a prática de mercado, com o dinamismo. Não existe um contrato fixo, um contrato que deve ser padrão, mas ele é dinâmico de acordo com o negócio, tá bom? De acordo com a prática de mercado, tá? A gente tem também o informalismo, tá? Então, os contratos empresariais, vamos por exemplo, de compra e venda, eles costumam ser bem mais informais do que um contrato civil. Contrato civil que no caso seria um contrato de trabalho, tá? Acompanhado do quê? Do dinamismo das práticas empresariais, tá? A gente tem aqui uso e costumes, que são as práticas teoricamente comumente aceitas, né? Vamos supor, a gente tem um exemplo aí muito prático, que é o cheque pré-datado, né? Teoricamente isso é uma prática comercial, porque cheque é um valor
à vista. Isso o cheque pré-datado legalmente ele não existe, mas isso é uma prática de mercado. Isso é um uso e costume que vamos supor, vou pré-datar um cheque para daqui 30 dias. Não, o cheque, se eu quiser descontar amanhã, eu vou lá e desconto, tá bom? Só que eu fiz um acordo com a pessoa ali, cheguei num consenso, não, que ele só vai descontar aquele cheque para daqui 30 dias, mas se ele descontar antes, se eu tiver dinheiro na conta, ele desconta, se ele não tiver, ou ele estorna, ou se eu tiver o cheque especial, ele cai no especial. Complicado, né? E a gente tem aqui a racionalidade limitada que diz respeito ao comportamento do indivíduo aí quanto à realidade que nos cerca, tá bom? Então esses são os vetores de contratos, os vetores aí de contratos empresariais, tá bom? Para o funcionamento. E vamos começar com os tipos de contrato. Agora vamos começar a falar de tipos de contrato. O primeiro contrato que a gente vai falar nessa aula, pessoal, é o contrato, a gente fala de contratos no modo genérico, de contratos empresariais, tá bom? Então a gente vai falar aqui do contrato de compra e venda, que é o mais comum, né? É o mais utilizado aí no cotidiano comercial, né? Destinado aí a promover o quê? A transferência e aquisição de propriedade de algum bem ou direito, né? Temos um autor aí chamado Orlando Gomes que conceitua da seguinte forma: compra e venda é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir a propriedade de uma coisa a outra, recebendo em conta a prestação determinada soma em dinheiro ou valor fiduciário equivalente. Temos a mesma linha Caio Mário da Silva Pereira que diz aqui: denomina-se compra e venda o pelo qual uma pessoa se obriga a transferir o domínio de uma coisa a outra pessoa, a qual, por sua vez, se obriga como contraprestação a pagar-lhe certo preço em dinheiro. E se eu receber em outra mercadoria? Aí já não é compra e venda. Isso é escambo, isso é troca, né? E por fim temos o Código Civil de 2002, que define o contrato de compra e venda da seguinte forma: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, aqui já no contrato de compra e venda a gente tem uma parte que transfere para uma outra em troca do quê? De uma quantia em dinheiro. Isso é compra, isso é relação de compra e venda, tá bom? A se pagar um certo preço por aquilo, tá bom? Quais são as características e natureza jurídica dos contratos de compra e venda? Eles são marcados por dois momentos, tá bom? A celebração do contrato, constitutiva de obrigações para o vendedor, de transferir a coisa, o objeto, quando a gente fala coisa é objeto, tá bom? Para o comprador. E para o comprador, a obrigação de pagar o preço acordado com o vendedor. Temos uma relação aqui, uma relação contratual. Chegamos num acordo, que é o quê? Um vender e o outro comprar, mediante comprar algo, mediante um preço que foi acordado por algo, tá bom? E temos aí a segunda relação aqui, característica, que é a efetiva transmissão da propriedade do objeto do contrato pela entrega a efetiva transmissão da propriedade da coisa, objeto do contrato, pela entrega da coisa pelo vendedor ao comprador, tá bom? Então a gente percebe uma relação de transferência, tá bom? Da propriedade proveniente do contrato de compra e venda, tá? A gente da coisa, do objeto que foi vendido pelo vendedor para o comprador, tá bom? Então, por tradição aí, além de haver a transferência de propriedade do vendedor ao comprador, há também a transmissão dos riscos e benefícios inerentes ao objeto, tá bom? Que quando eu estou vendendo, tá? Eu estou, além de estar transferindo um objeto para outra pessoa,
eu estou transferindo os riscos e os benefícios daquilo para ele, tá bom? Tá? De modo que até a entrega da mesma, o vendedor suportará o bônus e o ônus de mantê-la. Vamos supor, durante um transporte, tem a obrigatoriedade de manter ali a minha, o meu risco, né? Meu risco, o benefício está sobre a minha posse. Até a hora que eu entrego para o comprador, tá bom? Que aí ele vai suportar tudo isso, tanto o risco, o benefício, o ônus e o bônus, o risco e o benefício, que aí a mercadoria está em posse do comprador, tá bom? E quais são os elementos caracterizadores aí do contrato de compra e venda? A gente tem o consentimento, né? Comprador e vendedor têm que chegar a um acordo quanto ao objeto e ao preço a ser pago para que o contrato de compra e venda se torne perfeito. Por isso que falam, um contrato é um instrumento perfeito, porque deve ter um consenso. Se você tem um consenso, você chegou que vai se vender algo, que alguém vai vender algo, outro vai comprar algo mediante um valor que for acordado, isso é um instrumento perfeito, tá bom? O consentimento deverá ser expresso de modo que o silêncio de o silêncio de uma de comprador e de vendedor, o silêncio de um, né, seja comprador ou vendedor, e uma oferta de compra e venda, não importa a anuência em comprar ou vender determinada coisa, tá? Para que o consentimento aí seja válido, é necessário ainda que vendedor e comprador sejam partes capazes, tá bom? Pois, caso contrário, o contrato será nulo conforme os casos de incapacidade da pessoa contratante. Ou seja, o comprador ele tem que ter capacidade de comprar, de pagar por aquilo que foi acordado, e o vendedor tem que ter capacidade de entregar aquilo que ele se propôs a vender. Tá bom? O preço ele deve ser pago em dinheiro, tá? Não pode ser irrisório, fictício ou simbólico em relação do valor do objeto, tá? Sob pena aí de desnaturação do contrato de coisa e venda, de compra e venda. E caracterização de outro tipo contratual deve ser certo, isso é, determinado e determinável. Quando fala em dinheiro, independente se vai pagar de cartão, isso, não. Você está pagando com um valor monetário, tá bom? Porque se não tiver valor, aí já não é um contrato de compra e venda, é um outro tipo de relação, tá bom? E a gente tem a coisa. O que é a coisa? É o objeto, né? Todas as coisas que não estejam fora do comércio podem ser objetos do contrato de compra e venda. Tá? Isso não quer dizer, entretanto, que só pode ser objetos de contratos de compra e venda os bens tangíveis, pois os bens imateriais ou intangíveis, tá? Como fundo de comércio, marcas, direitos aí de propriedade em geral, também pode ser aí vendidos, né? Com isso, para ser objeto de um contrato de compra e venda, basta que a coisa exista. Ele tem que existir, né? Lembra que eu falei ali? Ele tem que existir, seja determinada ou determinável. Consiste em bem disponível e, portanto, alienável, seja passível para ser vendido, tá? Seja de propriedade do vendedor, eu não posso vender algo que não me pertence, que seja de terceiro, né? E não seja propriedade do comprador, né? Ainda é possível celebrar contratos de compra e venda sobre uma coisa futura, ainda que não exista, mas que passará a existir em um determinado momento futuro. Vamos supor, tipo quando tem esses que a gente faz compra aí de pré-venda de livro, de jogo, de videogame ali, eu estou fazendo uma compra com uma relação de compra futura, compra e venda futura. A mercadoria ainda não está com posse do comprador, mas ele acordou, eu fiz um acordo, foi consentido, né, que assim que ele tomar posse, essa mercadoria vai ser transferida para a minha pessoa, porque eu já tenho direito sobre ela, tá bom? Então, os três elementos aí caracterizadores aí do contrato de compra e venda são elencados aí no artigo 2482 do Código Civil, né? Que são o quê? A compra e venda, quando pura, considerar-se obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Então, há um consenso
sobre a compra e venda de algo, de um objeto, mediante um preço, certo? A gente tem o item aqui, um outro item aqui, a venda com reserva de domínio, tá bom? As partes poderão ainda, em contratos nos quais a forma de pagamento for parcelada, convencionar o contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio. O que é isso? Em razão da qual a posse do bem alienado, do bem vendido no caso, é transferida para o comprador desde o início da vigência do contrato. Mas o domínio é, portanto, a propriedade somente é transferida ao comprador mediante o pagamento da última parcela. Então é condicionado ali, né? A posse ela é transferida. Eu fui lá, fiz o acordo ali, eu comprei tal bem, tal item ali, comprei, né? Tomei posse. Porém, eu só vou ter a propriedade, o domínio dele quando eu pagar minha última parcela, certo? E esse tipo de coisa se restringe a bens móveis, aos bens tangíveis, e feito de forma escrita, tá bom? E se não tiver isso registrado, se não tiver essa previsão de reserva de domínio, aplica-se aí a lei geral de que a propriedade do bem transfere-se com a tradição, né? Mediante, a partir do momento que eu comprei, dependendo se eu paguei ou não, eu já tenho a propriedade sobre ela, tá bom? Mas no caso com reserva de domínio, não. Eu estipulei que eu só vou transferir a propriedade, a posse do bem, quando for pago a última parcela. Isso tem que estar registrado em contrato. Isso é uma condição, uma venda tem um domínio. Eu estou reservando o domínio. Você só vai ter o domínio de tal objeto mediante ali uma condição que é pagar a última parcela, tá bom? Pessoal, é difícil o tema, legislação empresarial, tá bom? Próxima aula a gente vai falar de outro tipo de contrato, tá bom? Outro tipo de contrato empresarial. Começamos aí com o contrato de compra e venda, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, até a nossa próxima aula.